Publicado pela primeira vez em meados de 2011, as light novels de Log Horizon conseguiram fazer um razoável sucesso entre os leitores desse formato de mídia, e um sucesso ainda maior dentro do círculo de sommeliers de isekais, sendo considerado uma das melhores obras desse subgênero. E ela é uma das melhores, pois, diferente de outros 1000 isekais que repetem certos conceitos e temas simplesmente por serem clichês, sem nem ao menos pensar sobre o que eles significam, Log Horizon possui um conceito, um tema, uma grande questão a ser debatida em sua trama e em seus personagens. E essa questão é como construir e manter uma sociedade funcional do zero. Toda a história até agora, tanto nas novels quanto no anime, debate sobre essa tal questão. Desde como os jogadores reagiram ao descobrir que estavam presos dentro do jogo, totalmente sem saídas, com alguns afundando em uma apatia geral e outros indo para o caminho da desordem e da barbárie. Passando pela consolidação de Akihabara como capital humana em Elder Tale, até o encontro entre Akihabara e um reino do povo da Terra, os NPCs daquele mundo, para estabelecer relações diplomáticas ou de guerra e outras ramificações da vida nesse novo mundo. Porém, Log Horizon possui uma tese maior, que está conectada ao tema anterior e que pode definir a direção que a obra vai tomar ao seu final. E essa tese começa a partir de... Durante o lançamento de seu 12º pacote de expansão Desbravamento da Nosfera, 30.000 jogadores japoneses são teleportados para o mundo de Elder Tale, retirados de sua vida normal. O que antes era seu hobby agora é a dura realidade que eles precisam enfrentar. Essa é parte da sinopse de Log Horizon, e nela temos o fator de complicação da história, a expansão Desbravamento da Nosfera, que no original é nominada como Homesteading the Nosphere, e que é uma referência a um artigo científico homônimo escrito por Eric S. Raymond, um escritor e hacker que durante toda a sua carreira argumentou sobre as necessidades e benefícios da existência de softwares de código aberto, assim como seus compartilhamentos para o benefício social. E seu artigo fala exatamente sobre essas questões, o que combina bastante com a obra, já que Log Horizon tem, em partes, raízes na ficção científica, e os problemas só são resolvidos com a compartilhação de informações e conhecimentos adquiridos no jogo. Contudo, o artigo também discute como ideias muito inovadoras e à frente do seu tempo não vingam, pois não possuem formas estabelecidas na consciência das pessoas, o que Raymond chama de fronteira indomável das ideias, ou nosfera. E o aspecto de uma ideia não vingar para o público se relaciona com um conceito pouco observado e que está associado ao estopim de toda a treta da trama, assim como no seu cenário. Em Log Horizon, milhares de jogadores se descobriram presos dentro de um jogo sem nem ao menos terem como sair do mesmo, tornando-se praticamente mortais. Os jogadores começaram a perder o propósito, não só de jogar, mas de viver, e tudo isso após eles ficarem esperando o lançamento de uma expansão de seus jogos preferidos. O que seria uma grande excitação se tornou um pesadelo sem fim. Porém, ao aprenderem que a maioria das mecânicas do jogo devem ser realizadas manualmente, como cozinhar, redigir uma carta e até mesmo soltar as magias e habilidades especiais, a vida e a organização social dos jogadores de Elder Tale começou a melhorar significativamente, e alguns até começaram a aprender a apreciar esse novo mundo e suas novas possibilidades. Log Horizon poderia ser simplesmente um isekai que se passa em um outro mundo qualquer, sem ter nenhuma relação direta com jogos e videogame, porém, o jogo é o fator importantíssimo da grande tese de Log Horizon. No livro Homo Ludens, de Johann Huizinga, é descrito que uma das características do jogo é o fato
de ser livre, de ser ele próprio liberdade. Uma segunda característica, intimamente ligada à primeira, é que o jogo não é vida corrente nem vida real. Pelo contrário, trata-se de uma evasão da vida real para uma esfera temporária de atividade com orientação própria. A problemática da trama é o fato dos jogadores estarem presos sem um meio de sair do jogo, e isso dialoga perfeitamente com uma das características do subgênero Isekai, os personagens serem transportados para outro mundo contra sua vontade. Porém, muitos daqueles jogadores que apreciaram ficar presos em Elder Tale eram pessoas com problemas de relacionamento e de convívio social, pois muitos são gamers, nerds, otakus, deslocados sociais que utilizavam o jogo muitas vezes como forma de escapismo e de certa forma de interação social com outros jogadores. Vide o exemplo do personagem do William, que no jogo é o líder de uma guilda muito respeitada e competente, mas já no mundo real ele tem problemas de comunicação com seus colegas de escola, o que nos leva a outra citação do livro. A função do jogo, nas formas mais elevadas que aqui nos interessam, pode, de maneira geral, ser definidas pelos dois aspectos fundamentais que neles encontramos: uma luta por alguma coisa ou a representação de alguma coisa. Estas duas funções também podem, por vezes, confundir-se de tal modo que o jogo passe a representar uma luta, ou então se torne uma luta para a melhor representação de alguma coisa. Muitos dos personagens de Log Horizon buscam, enquanto presos no jogo, superar algum tipo de trauma ou comportamento mais evasivo que eles demonstravam no mundo real. Assim, tanto ao serem forçados a participar do jogo, quanto ao buscarem uma saída do mesmo, os personagens se unem, formando comunidades de interesse, assim passando por desenvolvimento e crescimento de seu caráter. Para Jorn Heisinger, o jogo é uma representação fundamental de formação cultural de várias sociedades ao longo dos anos, e como o jogo é um dos fatores poderosíssimos na construção de comunidades, assim formando o dito cujo Homo Ludens, o homem que joga, vide a citação. As comunidades de jogadores geralmente tendem a tornar-se permanentes, mesmo depois de acabado o jogo, mas a sensação de estar separadamente juntos, numa situação excepcional, de partilhar algo importante, afastando-se do resto do mundo e recusando as normas habituais, conserva sua magia para além da duração de cada jogo. A noosfera é um conceito filosófico/científico que, criado e desenvolvido pelos filósofos e cientistas Teilhard de Chardin e Vladimir Vernadsky, é definida como a esfera do pensamento humano, sendo prevista como o próximo degrau evolutivo de nosso mundo. Para Chardin, assim como a atmosfera, existe também o mundo das ideias, formado por produtos culturais, pelo espírito, linguagens, teorias e conhecimentos. Já para Vernadsky, a noosfera seria a terceira etapa no desenvolvimento da Terra, depois da geosfera, a matéria inanimada, e da biosfera, a vida biológica. Pois assim como o surgimento da vida transformou significativamente a geosfera, o surgimento do conhecimento humano aplicado sobre a natureza alterou igualmente a biosfera. E esses conceitos e definições se conectam à obra, não só pelo nome da expansão do jogo, mas através de momentos como quando o personagem do Rudy, um NPC, se sacrifica para salvar uma cidade inteira da destruição, mesmo sabendo que ele não pode respawnar como os aventureiros, no caso os humanos, e a única forma de salvá-lo é concedendo a ele características similares ao de um aventureiro, assim partilhando de duas culturas diferentes. Ou principalmente como o momento que, ao se descobrir como preparar as comidas, fez com que houvesse uma virada geral no ânimo das pessoas e na estruturação dos humanos no mundo de Elder Tale. E esse momento não só possui a ideia de alimentação como um método social ou de conhecimento cultural, mas também de âmbito evolucional, como propôs o antropólogo Richard Wraham
que caracteriza o ato de preparar e cozinhar os alimentos, um dos principais fatores para o aumento do cérebro humano e do maior desenvolvimento cognitivo comparado a outros primatas. E essa é a grande tese de Log Horizon. A civilização humana só evoluirá como espécie quando encontrarmos a forma adequada de diferentes sociedades entrarem em sintonia, e essa forma é através das culturas que conectam as pessoas. Assim mostrando que todo o arco principal de Log Horizon remete e simboliza todo o crescimento evolucional da humanidade, desde os aspectos sociais aos aspectos cognitivos dessa evolução, e tudo isso através do jogo, como a personagem da Kaname aponta ao final do livro 10 e da segunda temporada do anime, que em vez de escolher somente entre o mundo de Elder Tale ou o mundo real, ela prefere que exista uma ponte entre ambos os mundos, pois ela quer mostrar à sua filha as maravilhas que só existem no mundo daquele jogo. E como o próprio Heisinger diz em Homo Ludens, já há muitos anos que vem crescendo em mim a convicção de que é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve. Fala pessoas, esse vídeo aqui é minha declaração de amor a Log Horizon. Eu tinha bastante preconceito com essa obra, principalmente por causa de Sword Art Online, que eu acho bem mais ou merda. A única coisa que salva lá pra mim é o romance entre o Kirito e a Azuna. Mas voltando a Log Horizon, que é bom mesmo, eu gosto muito dessa obra, porque além de ter personagens muito carismáticos e bem desenvolvidos, ela não é uma obra vazia de temas e ideias. Eu acho isso muito bom, bom pra caracas. Então eu espero que tenham gostado do vídeo, que eu tenha convencido algum de vocês a dar uma chance para o melhor Isekai moderno da atualidade. Então galera, dê um like aí, compartilhem. Valeu, falou e abraço.